graça e a paz a todos os amados irmãos, que nesta noite o Espírito Santo do Senhor nos dê sabedoria no estudo que vamos começar. Desejo que todos os amados irmãos da Primeira Igreja Batista Itamaracá estejam todos bem, com saúde, e assim a gente vai estudar um pouco mais a palavra do Senhor nesta noite. Também saúdo aos nossos amados irmãos de outras igrejas, aqueles que acompanham o meu canal, que possam então estar assim, sendo abençoados. O tema de hoje é escolha ser abençoado. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Santo e Eterno Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque tu tens sido nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ó Pai amado, como é bom, Senhor, te servir, como é bom, ó Pai, viver a fé, porque assim, ó Pai, os nossos corações sentem a Tua presença, ó Pai, e sabemos o quanto Tu tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pelos livramentos, por tudo que tem feito por nós. Eu te agradeço, ó Pai, pelo alimento diário, pela família, por esse período turbulento que estamos vivendo, porque temos tirado aprendizados especiais. E especialmente te agradeço pela salvação em Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo, perdoa os nossos pecados e nos dá sabedoria vindo do alto do céu, Senhor, para fazer a Tua vontade. Obrigado, ó Pai, que esse estudo venha ao encontro dos corações que precisam de uma palavra de ânimo, para que continue firmes na Tua obra, Pai. Abençoa todo o Teu povo. Tem misericórdia da nossa nação. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, escolha ser abençoado. Por que escolhi esse tema? Porque talvez algumas pessoas não entendam a diferença entre querer e ser. Por isso que no início desse estudo tem essa primeira pergunta para você responder aí na tua casa. Você quer ser abençoado? As pessoas, certamente todas ao ouvirem essa pergunta vão responder: claro, pastor, claro que eu quero ser abençoado. E quem não quer, não é, meu irmão? E quem não quer? Só que muitas vezes a gente quer uma coisa e faz outra. A gente quer ser abençoado e desobedece a Deus. A gente quer ser abençoado e não anda no caminho do Senhor. A gente quer ser abençoado e não tem uma vida de comunhão com Deus. A gente quer ser abençoado e faz escolhas erradas no nosso dia a dia, sem nenhuma base bíblica, sem nenhuma base, às vezes, da fé. Então, meus queridos, se você realmente quer ser abençoado, você tem que responder essa seguinte pergunta de uma maneira positiva. Que pergunta é essa? Você tem escolhido ser abençoado? Porque é uma diferença muito grande entre querer ser abençoado e escolher ser abençoado. O querer ser abençoado está apenas na vontade, no desejo, no sonho, no projeto. Mas escolher ser abençoado está na prática, na vivência, nas escolhas corretas, no estudo da Bíblia, na vida de oração. É dessa maneira que eu vou escolhendo ser abençoado. E a gente vai ler um texto aqui agora que fala de uma escolha que alguém fez e por isso foi abençoado. Vamos ver o texto sobre Marta e Maria. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Né? A história de Marta e Maria. Bem conhecida, não é? Bem conhecida a história. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria,
e que estava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha aqui exemplo de querer ser abençoado e escolher ser abençoado. Jesus, na sua caminhada de evangelização, de cura, de trazer bênção para as pessoas, preparação para o seu sacrifício, não é? O nosso Cordeiro Pascal, entra em um povoado e vai até uma casa onde havia duas irmãs. Porque uma das irmãs, chamada Marta, né, o convidou para hospedá-lo ali na sua residência. Marta tinha uma irmã chamada Maria. E Maria fez uma escolha diferente da escolha de Marta. Marta fez uma escolha, Maria fez uma escolha. Porém, as escolhas foram diferentes. Então, observem. Maria estava sentada, ou quedava-se, isto é, sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Essa foi a escolha de Maria. Ela escolheu aprender de Jesus. Marta fez uma outra escolha. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta provavelmente era uma pessoa que gostaria, de estar servindo bem a Jesus. Não é que a escolha dela tenha sido errada, mas naquele momento havia algo mais proveitoso a se falar. A escolha de ser abençoada. Certamente Marta e Maria queriam ser abençoadas. Porém, Marta escolheu, neste momento, não aprender de Jesus, mas cuidar dos afazeres da casa. E Maria escolheu aprender de Jesus. Então, nesse momento, essa escolha de Maria trouxe para ela uma bênção especial. As nossas escolhas, irmãos, elas podem trazer maiores bênçãos ou não, e até maldições se as escolhas forem erradas. No caso de Maria, ela escolhe ficar sentada, e Marta escolheu trabalhar ali nos afazeres da casa, né? E ela se aproxima, Marta se aproxima de Jesus e faz uma queixa com relação a Maria. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Era uma queixa pertinente? Sim, não é? Porque geralmente dentro de uma casa todos esperam que todos contribuam, colaborem para os serviços. Mas naquele momento, o imprescindível não era fazer os serviços. Marta ainda não tinha compreendido quem ela estava recebendo. E que na realidade ela iria ser mais abençoada se ouvisse a Jesus. Olha a resposta então de Jesus. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Irmãos, as preocupações do mundo, as preocupações domésticas, as preocupações dos negócios, as preocupações em ganhar o dinheiro, as preocupações que a gente às vezes
absorvem sem, muitas vezes, ser tão importante, atrapalham as nossas bênçãos. Interfere, porque eu quero ser abençoado, mas não faço o que deveria fazer. Naquele momento, havia a coisa mais importante a ser feita. Aí Jesus diz: entretanto, pouco é necessário ou uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Maria escolheu ser abençoada nas palavras de Jesus. E isso não ia ser tirado dela. Ela não iria deixar de ouvir ao mestre para ir servir à mesa naquele momento. Porque o que Jesus queria ali na realidade não era comer. A preocupação de Jesus não era essa. A preocupação de Jesus era em ser ouvido, transmitir as boas novas. É por isso que há tantos crentes desordenados, tantos crentes angustiados, nervosos, impacientes, fazendo sua própria vontade. Porque na hora de ouvir a voz de Deus, na hora de ouvir os ensinos de Cristo, na hora de estudar a palavra, não estão querendo mais isso. Querem trabalhar demais, às vezes para ganhar muito dinheiro, e não estão atentos à voz do Senhor. Então, nesse exemplo de Marta e Maria, nós vemos claramente quando uma pessoa deseja ser abençoada e quando a outra escolhe ser abençoada. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe foi tirada. Então, quando você escolhe estudar mais, orar mais, ir mais à igreja, você está escolhendo a boa parte. E as bênçãos advindas dessa escolha não lhe será tirada, meu irmão. Mas outros, por ocupações, por achar que se não trabalhar naquele horário, não vai ter o pão de cada dia, está enganado. Porque quem nos dá o pão enquanto dormirmos é o nosso Senhor. Aleluia. Então, irmão, tenha sabedoria. Escolha ser abençoado. As bênçãos, ela vem a partir das escolhas que fazemos. Se fazemos escolhas ruins, não seremos abençoados. Mas se escolhemos boas coisas, seremos abençoados. E a bênção não é só no desejo, eu quero ser abençoado. É como, eu cito muito como a questão da saúde, né? Se eu perguntasse aqui também, você quer ter saúde? Certamente todos diriam aí, sim, pastor, eu quero ter saúde. Mas a segunda pergunta também é válida para essa mesma situação. Você tem escolhido ter saúde? O que é que você tem comido? Qual é o teu estilo de vida? Tem feito exercícios físicos? Tem retirado o açúcar da tua dieta? Todas essas coisas contribuem para uma boa ou má saúde. E a saúde, ela não vem de graça, como a bênção também não vem de graça, meu irmão. A única coisa gratuita é a salvação pela fé em Jesus Cristo. As demais coisas, nós precisamos escolher fazer a vontade de Deus e receber as bênçãos advindas dessas escolhas. Então, Marta, naquele momento, deveria ter parado também para escutar o Senhor Jesus. E depois, junto com Maria, fariam ali uma refeição, preparava rapidamente ali alguma coisa. E Jesus iria se alimentar, porque ele não estava preocupado com isso. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Amém? Então aprenda sempre isso, irmãos. Escolha ser abençoado, não apenas queira ser abençoado. Escolha, faça suas escolhas, para que das escolhas venham as bênçãos sobre a tua vida. Então nós vamos passar para os irmãos 3 escolhas para conquistar bênçãos. 3 escolhas, 3 caminhos que você precisa trilhar
não só desejar, mas trilhar esses caminhos para que bênçãos e mais bênçãos cheguem sobre a tua vida. A primeira, escolha viver pela fé. Ah, pastor, eu vivo pela fé. Mas será que você vive pela fé? Quantas vezes você se desesperou? Quantas vezes você não teve paciência? E essas coisas mostram que não vem da fé. Não é? Então, primeiro nós temos que entender o que é fé. Você abrindo aqui a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 1, versículo 11, é o texto bastante conhecido, né? Desculpa, Hebreus 11, versículo 1, né? É o texto bastante conhecido, que nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, meus irmãos, ela é a certeza do que a gente espera. Então, a fé ela é maior do que esperança. Esperança é esperar que aquilo aconteça. Fé não. Fé é ter a certeza de que aquilo vai acontecer. Por exemplo, a volta de Cristo vai acontecer. Eu não tenho só esperança, eu tenho fé. Não é? Eu tenho fé de que a minha decisão em Cristo me leva a estar mais próximo do Senhor. E que no sacrifício de Jesus, a morte e ressurreição de Cristo me dá a vida eterna. Isso é fé. Mas a fé também fala de fatos que não se veem. Certeza, convicção. Por exemplo, nenhum de nós da nossa geração viu Jesus morto e ressuscitado. Mas nós o quê? Acreditamos. Isso é fé. Então, quando eu ajo pela fé, isto é, quando eu ajo baseado na certeza de que as coisas vão ser resolvidas por Deus, eu dou meu passo de fé. Então, fé é essa certeza, é essa convicção, não é só esperança, mas é a certeza, né, do que eu espero que aconteça, que é maior do que esperança, e a convicção de fatos que eu nunca vi, mas que aconteceram ou que vão acontecer. Por exemplo, a volta de Cristo. A volta de Cristo é, para mim, fé. É a convicção de que isso vai acontecer e será o dia mais glorioso da vida do povo de Deus. E como eu uso a fé então? Vamos ver alguns textos que falam em viver pela fé. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Você pode abrir aí a sua Bíblia e folhear. No versículo 19 e versículo 20. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que muito me amou e assim mesmo se entregou por mim. Vivo pela fé do Filho de Deus. Esse viver na carne aqui, isto é, enquanto aqui no mundo, tem que ser pela fé. Não é? Aplicando a fé, crendo, dando um passo de fé a cada dia, acreditando no milagre, no agir de Deus em nossas vidas. Em Romanos, Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a fé é isso, viver pela fé. Não é? Porque Cristo vive em nós. Não é? E Ele se entregou por nós. Então viva pela fé, irmãos. Todas as suas ações têm que ser baseadas na fé. A gente vai ver isso daqui a pouco. Em Romanos, no capítulo 1 e versículo 17, Paulo nos diz que o justo viverá pela fé, de fé em fé. Olha aqui.
16 e 17. Mas 16 é muito, muito importante esse texto. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí vem o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é esse de fé em fé? Esse de fé em fé, irmãos, quer dizer que dia a dia, luta após luta, eu vou viver essas lutas, o meu dia a dia, pela fé, acreditando na ação de Deus, orando a um Deus que pode tudo, aguardando a resposta do Senhor, não tomando decisões precipitadas, aguardando a resposta de Deus. É dessa maneira que eu vou viver de fé em fé. Não vou tomar a rédea da minha mão, a rédea da minha vida em minhas mãos. Como a gente doma um cavalo, pega a rédea do cavalo e caminha para onde a gente quer, o cavalo vai de acordo com as rédeas que a gente coloca e assim o dirige. A nossa vida não pode ser dirigida por nós mesmos. Ela precisa ser dirigida por Deus através da nossa fé, orando, aguardando a resposta do Senhor, vencendo os obstáculos, tomando decisões pela fé. E é essas decisões que vão trazer as bênçãos nas nossas vidas. Veja Romanos 14, 23. Veja o que ele diz. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Paulo está falando aí sobre a liberdade e o amor. Né? Aí ele cita a questão do alimento. Uns comem carne, outros não comem. Quem come não critica o que não come, e o que não come não critica o que come. Porque não é a carne que vai recomendar a gente a Deus. Mas o grande problema está na dúvida. Aí ele chega a dizer que aquele que tem dúvida é condenado se come. Ora, se eu como ou faço algo com dúvida, eu me condeno. Não é? Por quê? Porque a dúvida ela não procede da fé. Então eu só devo tomar uma decisão se eu tiver a certeza da fé em meu coração, de que aquilo é o que Deus quer, de que aquilo é o melhor para mim, de que aquilo foi o que eu aprendi de Jesus Cristo na Bíblia. É dessa maneira que eu aprendo a viver pela fé. E aí, esse versículo ainda diz, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, se eu vou tomar uma decisão e fico, será que devo, será que não devo, e tomo a decisão na dúvida, eu não estou vivendo pela fé. Eu estou vivendo na dúvida. E o que vem da dúvida, então, é pecado. Então, aquela decisão tomada na dúvida, ela é pecado. E aí você acha que vai conquistar a tua bênção dessa maneira? Você deseja, mas na hora de escolher, você não escolhe pela fé. Ou você escolhe errado. Ou você não pergunta a Deus o que deve fazer. Uma certa vez o povo de Israel foi para uma peleja contra os midianitas e consultaram Samuel. E Samuel disse, pode ir que você vai vencer. E o povo de Israel foi derrotado. Aí resolveram trazer a Arca da Aliança para o arraial. E o povo foi para a luta. A Arca da Aliança está aqui. Vamos para a luta. Foram para a luta e perderam de novo. Por que isso aconteceu? Porque nem Samuel nem o povo buscou a Deus para saber se era a hora de lutar. Acharam que isso, com o seu próprio exército, com suas próprias forças, com sua própria capacidade, iam conseguir vencer aquela luta. Ali foram perdendo 32 mil vidas naquela guerra. Homens de guerra, de luta, perderam a vida. Sabe? Nós temos que consultar a Deus antes de tomar nossas decisões, porque a decisão precisa ser tomada na fé, e é dessa maneira que eu escolho ser abençoado. Não faça decisões erradas.
Não escolha errado. Escolha pela fé, pelo que você aprendeu de Deus. É dessa maneira que a gente vive a fé em nossos corações. Escolha viver pela fé. E agora a gente vai ver o segundo caminho. É escolha viver pelo amor. Sabe? Vamos entender o que é o amor? É um texto bastante conhecido de 1 Coríntios 13, não é? Eu não vou ler ele todo, porque ele é bastante longo, mas vou ler ele até do 4 ao 8, que diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se orgulha, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, né, não se desespera, não se ressente do mal, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até essa parte A do versículo 8. Irmãos, essas são as características do amor. Você precisa viver pelo amor. Porque senão você não é abençoado. O negócio de querer ser abençoado e maltratar esposa, filho, não é? Maltratar pessoas no emprego, brincadeira de mau gosto. Não. Não é? O amor, ele nos leva a ter um caminho sobremodo excelente, que é o que o apóstolo Paulo mostra nesse capítulo 13. Então, aprenda o que é amar. Amar é sempre fazer o que é certo. Quando você escolhe fazer o que é certo, você está escolhendo ser abençoado. Não só está apenas querendo ser abençoado. Você escolhe ser abençoado quando você escolhe fazer sempre o que é certo. E isso é amar. E a característica do amor está aí. Você precisa ser paciente. Você precisa ser benigno. Você precisa não arder em ciúmes, né? Tem pessoa que tem ciúme até do carro. O carro é um bem. As pessoas é que precisam ser amadas realmente. Né? Não se engrandece, não se ensoberbece, acha que é melhor do que os outros, não se orgulha, não se conduz inconvenientemente, não fofoca, não procura os seus interesses, não perde o controle, se exaspera, não se ressente do mal, vai guardar a maldade, guardar a ira no coração, nem quer revidar. Tudo isso é o amor. Se você quer ser abençoado, viva pelo amor. Veja o que diz Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, que é um dos textos assim, bastante profundos sobre o amor. Versículo 12 ao 14, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Então, esse é a escolha. Quando Paulo fala revestir-vos, ele está dizendo, escolha se vestir com essas roupas. Então, escolha ser abençoado. Quando você se escolhe entender que você é um eleito de Deus, que é um santo, um separado, que Deus derramou em teu coração o amor dele, e que você precisa transmitir esse amor, que teus afetos de misericórdia, né, sejam cheios de ternura, de paz, de sorriso, né? Que você viva essa bondade, a humildade, a mansidão. Você está escolhendo essa roupa, você está escolhendo ser abençoado. Mas um crente que é turrão, que é brabo, sabe? Que é egoísta, ele não está escolhendo. Ele pode até querer ser abençoado, mas ele não está escolhendo ser abençoado. Olha o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Perdoai-vos. Perdoai a vós, cada um, irmãos. Dê suporte, apoie uns aos outros nas dificuldades. Né? Perdoe se houver queixa um contra o outro.
E versículo 14. Acima de tudo, isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se você quer ser perfeito em Cristo, ame, porque é o amor que traz a perfeição para a tua vida. E é dessa maneira que você escolhe ser abençoado. É escolher amar. É escolher fazer o certo. Assim você vai vencer. Assim você vai ser abençoado. Romanos, capítulo 12, versículo 11, é uma das coisas que a gente tem sentido falta nas igrejas hoje em dia. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quando a gente ama de verdade, a gente é fervoroso de espírito, irmão. O que nós temos visto é um número crescente de crentes apáticos, crentes que não amam a obra do Senhor, crentes que não evangelizam, crentes que chegam na hora do culto, a hora que quer, não se preocupa que quer assistir o culto completo, participar, servir ao Senhor, adorar a Deus desde o começo, que não se preocupa em falar com os irmãos quando entram, sabe? Muitos crentes assim, sem o amor de Deus em seus corações, porque não querem viver o amor de Deus, irmão. Isso é triste. É por isso que a bênção não chega. Olha, no zelo não sejais remissos. Ser de fervorosos de espírito. Só o amor nos dá esse fervor, irmãos. Não pense que o Espírito Santo vai agir numa vida sem amor, não. Sabe? Servindo ao Senhor com fervor. Quem ama a Deus, serve a Deus com fervor. Está preocupado com a obra do Senhor, com o sustento da obra do Senhor, com os horários dos trabalhos, quer estar presente, quer ser voluntário, quer sair para evangelizar. Isso é de quem ama a Deus. Ah, pastor, eu não faço isso, eu não amo a Deus. Não, você ama a Deus. Porém, o amor é de variedade, de intensidade diferente. Uns amam mais, outros menos. E quem ama mais, quer estar mais perto, quer servir mais, sabe? Então, escolha viver pelo amor, que você está escolhendo ser abençoado. E o terceiro caminho, escolha viver com perseverança, isto é, não desistir. Não é? Vamos para Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3 e 4. Diz assim: E não somente isso, mas também nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha aí, meus irmãos. Sabe? As tribulações, ela produzem o que? Perseverança, irmão. Nós precisamos entender que as tribulações são provas que chegam para a gente perseverar no caminho do Senhor. A marca do salvo é a perseverança. É permanecer no caminho, independente de qualquer coisa que aconteça. Tem gente que quando tem problema diz assim, eu não vou nem na igreja hoje, não estou nem com cabeça para ir na igreja. Ora, o que é que Deus tem culpa nos teus problemas, meu irmão? É a hora de você, eu vou para a igreja hoje buscar a ajuda de Deus. Sabe? Então persevere no caminho do Senhor. Em meio às lutas, a choro, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sai plantando, né? Quem sai semeando, plantando enquanto chora, voltará com os seus molhos. Aleluia. É a perseverança, é colher os frutos, esperar o momento certo. Sabe? É escolher isso, irmãos, que você vai escolher ser abençoado. Não desista dos seus planos. Entregue na mão do Senhor, aguarde. Sabe? Isso é escolher ser abençoado. Hebreus 12, versículo 1 e 2, manda a gente não tirar os olhos de Cristo. Né? Diz assim: portanto, também nós, visto que temos rodeado tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha aí, meus irmãos. Perseverar. Primeiro, a gente tem que se desembaraçar de todo o peso e pecado, o que atrapalha a tua vida, o pecado que você guarda aí, secreto aí, tá? E o pecado que nos assedia, está ao nosso redor, querendo tragar, como Pedro fala, né? Que Satanás está como um leão em derredor de nós, querendo devorar. Corramos como? Com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira proposta para cada um de nós. Persevere no caminho do Senhor, que você está escolhendo ser abençoado. Ah, hoje não dá não, hoje não estou com vontade de ir na igreja não, hoje não dá, hoje não vou sair para evangelizar não. Hoje, irmão, não faça isso. Não é dessa maneira que você vai ser abençoado. Você desse jeito está querendo ser abençoado, mas não está escolhendo ser abençoado. Persevere na carreira, olhando para onde? Firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Porque Jesus também suportou isso. Foi até o final na sua obra. Chegou a dizer: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade e não a minha. Então ele sofreu, ele foi até o final. E lá na cruz ele está consumada, a obra da salvação ficou pronta. Para você, meu irmão, que está me ouvindo nesse estudo nesta noite. A mensagem de Deus é essa: persevere, porque quando você persevera, mesmo com nossas falhas, com nossos erros, persevere, não desanime, não fique em casa, porque aí você, se ficar em casa, você não estará escolhendo ser abençoado, mas se você perseverar, você estará escolhendo ser abençoado. E para encerrar já o estudo nesta noite, 2 Timóteo 2, Paulo escrevendo a seu filho na fé, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A bênção, irmãos, para chegar em nossa vida tem normas. Para o corredor ganhar uma corrida tem normas. Ele tem que atingir tanta velocidade, ele tem que não derrubar os seus irmãos, seus opositores, né? Ele tem que treinar muito. O soldado que é chamado por Cristo para o exército, o objetivo dele é atender aquele que ele chamou, não é atender as coisas do mundo. Quando eu escolho as coisas do mundo, eu escolho não ser abençoado, apesar de eu querer ser abençoado. Então você precisa entender isso, meu irmão. Sirva a Cristo que ele chamou para o exército, o grande exército, a grande nação santa, para a glória. Você está destinado para a glória, pela cruz e o sacrifício de Jesus. E é dessa maneira que você escolhe ser abençoado. Meus irmãos, que nesta noite, nesse estudo, o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração. Se você ainda não abriu os olhos para escolher ser abençoado, é hora de abrir os olhos e fazer as coisas que agradam a Deus, porque dessa maneira chuva de bênção chegarão sobre tua cabeça. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de fazer tudo segundo o que Ele lhe ordena, todas essas bênçãos te alcançarão. Deuteronômio 28. E ali você encontra uma série de bênçãos, quase 14 versículos de bênção. Serás cabeça e nunca cauda. Emprestarás a muito e não pedirás emprestado. Sabe, haverá mantimento, fartura, as crias dos teus animais prosperarão. É bênção de Deus, mas escolha ser abençoado. Que Deus te abençoe, dê sabedoria e que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração. Vamos orar agora em nome de Jesus. Ó Pai amado, eu te agradeço, Senhor, porque neste momento eu escolho ainda mais ser abençoado e estar passando aqui esses estudos. Para mim
é resultado das minhas escolhas. E eu espero que os teus filhos, ao estudarem e abrirem esse estudo, também estejam escolhendo ser abençoados. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um que ouviu, aqueles que ainda vão durante a semana, durante os meses, irão rever esse estudo. Que eles possam dia a dia escolher ser abençoados. Obrigado pela tua bênção maior, que é a vida eterna. Nos ajuda nessa caminhada e abençoa as nossas famílias. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Que Jesus os abençoe e proteja. Amém.